Olá, eu sou o professor Eric de Matemática e nós vamos para a correção da prova da Unifesp de Matemática. Então, Unifesp, segundo dia de prova de Matemática. Acompanhe comigo, questão número 16. Aprovado pela Anvisa, capacete reduz internações em UTI por Covid-19 em 60%. Criado no início de abril como alternativa de tratamento de pacientes com Covid-19, um capacete especial pode diminuir as mortes em decorrência da doença no Brasil. De acordo com os testes clínicos, o Elmo, criado no Ceará, reduz em 60% a necessidade de internação na UTI de pacientes com Covid-19. O projeto já foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o que permite a comercialização e produção do Elmo em escala industrial. Estimativa de custos operacionais dos leitos de UTI adulto em consequência da Covid-19? Uma pergunta que tem preocupado os gestores da rede hospitalar brasileira é quanto custará o tratamento da Covid-19, em especial dos leitos de UTI adulto. Um estudo com 106 hospitais estimou os seguintes valores. Então, você tem aqui na primeira coluna o perfil do hospital, filantrópico, organização social de saúde, público de administração direta e privado. Na segunda coluna, as quantidades de hospitais. E na terceira, o custo médio de diária em uma UTI adulto. Né? Então, para cada perfil de hospital, o custo médio de uma diária de UTI. No item A, calcule a média ponderada do custo da diária em uma UTI adulto dos hospitais públicos de administração direta e dos hospitais privados, de acordo com os dados da tabela. Bom, então o que nós temos aqui, né? Ele está pedindo a média ponderada da administração direta e dos hospitais privados, né? Então, se você olhar aqui, ó, administração direta e hospitais privados, essas últimas duas linhas. Então, média ponderada, eu vou multiplicar o valor pela quantidade de hospitais, que vai funcionar como um peso nessa média, e a gente vai dividir depois pela soma dos pesos, que no caso são essas quantidades. Então, média ponderada dos preços, dos valores. Mas apenas para essas duas linhas, né? Então, valor multiplicado pela quantidade, que é o peso, dividido pela soma das frequências que atuam aqui como pesos. Então, em cima, multiplicando e somando, vai dar 43.372, dividido por 14, 3.098. Então, essa é a média ponderada. No item B, um hospital filantrópico que atende apenas pacientes adultos pretende utilizar o Elmo no tratamento da Covid-19 e, com isso, projeta reduzir seu número médio de internações devido à Covid-19 em UTI adulta para 28 pacientes. Então, vai reduzir para 28 pacientes, devido à utilização do Elmo. Segundo dados desse hospital, pacientes internados com Covid-19 que não vão para a UTI adulta se recuperam e têm alta hospitalar em 7 dias, em média, ao custo médio diário de R$ 900. Então, esses são os que não vão para a UTI. Enquanto que pacientes com Covid-19 destinados à UTI adulta se recuperam e têm alta hospitalar em média em 18 dias. Né? Então, enquanto aqui eram 7, aqui são 18 dias. Determine qual é o número médio de internações devido à Covid-19 nesse hospital e quanto o hospital economizará em reais com a adoção do Elmo para esse grupo de pacientes. Bom, então ele disse que o número de internações em UTI adulto é 28. E lembra que o Elmo reduz em 60% o total de internações na UTI. Então, esse grupo que foi para a UTI está dentro de 40% do total de internações, tá? Porque se o Elmo reduziu em 60%, ficou 40%. E esse 40% que ficou, ele disse que dá 28. Então, chamando de X o total de internações, nós temos que 40% de X tem que dar 28. E aí, isolando o X, 28 dividido por 0,4 vai dar 70. Então, 70 é o total de pacientes. Agora, a economia, né? Outra pergunta que ele fez.
A economia em reais, então, vai ser o quê? Bom, a gente vai economizar com 60% dos pacientes, graças ao capacete, né? Ao elmo. 60% de 70, que aliás vai dar 42, que é 28, quanto falta para 70? 42. Então, esses 42 pacientes, eles vão economizar 18 vezes 1.500, aqui 18 dias, e 1.500 era o valor. Menos aquilo que, de qualquer modo, será gasto com eles. Eles não serão internados na UTI, no entanto, vai ter um gasto, eles ficarão internados fora da UTI por 7 dias, cada dia R$900. Então, a economia é aquilo que seria gasto, caso eles fossem para a UTI, menos aquilo que efetivamente, ainda assim, será gasto com eles. Então, a gente vai ter 42, aqui multiplicando 27 mil, 7 vezes 900, 6.300, 42 vezes 20.700, 869.400. Tudo bem? Então, são 70 pacientes e 869.400 o valor gasto, o valor economizado, né? Melhor dizendo. Questão número 17. Em um plano cartesiano de origem A, então aqui está no 00, foram desenhados os quadrados ABCD, DEFG e HIJD. Sabe-se que o ponto B tem coordenadas x0 e y5. Então, x0 e y5. Então, já dá para notar que aqui é um quadrado, ó, de lado 5, né? O ponto G tem coordenadas 8, 0. Então, aqui, ó, 8, 0. Já dá para ver que aqui esse quadrado, portanto, tem lado 3, né? De 5 para 8, ó. A diferença é 3. A mesma coisa vale para cá. H pertence ao eixo das abscissas, eixo X. J está na intersecção de BG com CD, aqui o J. E essa circunferência, a lambda, é uma circunferência que passa por B, C e G, conforme o desenho está indicando, né? Ela passa por B, C e G, aqui embaixo. Determine as áreas dos triângulos CEF e JIB em unidades de área do plano cartesiano. E no item B, determine as coordenadas do centro da circunferência e o seu raio. Bom, então como nós vimos, nós temos o ponto A, 0, 0, o B é o 0,5, ABCD é um quadrado, e por isso nós temos que o ponto D vale 5, 0, tem aqui o ponto D, ó, x5, y0, e o ponto C, 5, 5, devido a ser um vértice do quadrado, né, de lado 5. Então aqui você tem o ponto C como 5, 5. Bom, os pontos B, G e J, sendo que desses 3 pontos, só o J, que a gente não conhece quanto vale o Y, eles estão alinhados, né? Como vocês podem ver, ó, o B, o J e o G estão na mesma reta. Como eles estão alinhados, o determinante da matriz formada pelas coordenadas desses 3 pontos e 1 na última coluna, esse determinante aqui, ó, então as coordenadas do B, do G e do J e 1 aqui na última coluna, ele tem que dar 0. E desenvolvendo esse determinante, por exemplo, pela regra de Sarros, a gente vai chegar que o J, que é a única incógnita que você tem nessa equação, vale 15 oitavos. Portanto, o J, que é como foi chamado Y do ponto J, aqui, ó, vale 15 oitavos. Portanto, eu posso dizer que o quadrado HIJD é um quadrado de lado 15 oitavos. Então, as coordenadas do ponto I, o ponto I, esse aqui, ó, são AX 5 menos 15 oitavos, né? Então, você está pegando o 5 aqui embaixo, ó, e tirando o lado do quadradinho. Então, 5 menos 15 oitavos. E o Y, 15 oitavos.
o que dá 25 sobre 8 e 15 sobre 8. Então, a área do triângulo CEF, que vai ser um triângulo de base EF que vale 3, e a altura CE valendo 2, base 3 vezes a altura 2, divide por 2, vai dar 3 unidades de área. E a área do triângulo JIB, que tem base 15 oitavos, e a altura dele, fazendo a diferença das alturas dos dois quadrados, né? Um tem altura 5 e o outro tem altura 15 oitavos. A altura, então, desse triângulo vai ser 25 oitavos. E a área dele, então, é base vezes a altura, divide por 2. Base 15 oitavos, a altura 25 oitavos, divide por 2. Vai dar 375 sobre 128 unidades de área. Agora nós vamos para o item B, onde ele perguntou... Aqui. As coordenadas do centro da circunferência e o seu raio. Bom, então o centro da circunferência vai pertencer à mediatriz do segmento BC. Tá? Então sempre que eu pego dois pontos de uma circunferência, por exemplo, o ponto BC, tá? Mas podia ser BG, por exemplo, ou CG, sempre o centro vai estar na mediatriz desse segmento. A mediatriz que divide o segmento ao meio e forma 90 graus com ele. Então, sempre o centro está na mediatriz do segmento formado por dois pontos quaisquer da circunferência. A mediatriz vai ter coordenadas x igual a 5 meios. O B e o C estão na mesma reta horizontal, pegando a diferença entre o x de um e o x do outro, dividindo por 2, a gente vai ter 5 meios como a coordenada do x, né? Ou a equação da mediatriz desse segmento. E a circunferência, como a gente sabe, passa pelos pontos B05 e G80. Então, o centro da circunferência, como está nesta mediatriz, ele tem o x valendo 5 meios. Aqui, ó, 5 meios. E o y desse centro a gente não sabe, então estamos chamando de P. E aí, o que a gente vai utilizar? Que é a distância do centro P para o ponto B e para o ponto G deve ser a mesma, porque são dois pontos da mesma circunferência, a distância para o centro tem que ser igual nos dois casos. Então, fazendo de G para P, aqui, ó, diferença entre os x's ao quadrado e a diferença entre os y's ao quadrado. E a mesma coisa a distância do P para o ponto B. Então, a distância entre o x ao quadrado e a distância entre os y ao quadrado. Então, desta equação, desenvolvendo, isolando P, a gente chega que o P vale 1/10. Portanto, o centro da circunferência é o ponto P de coordenadas 5 meios, y valendo 1/10. Para descobrir o raio, o que a gente vai fazer? Calcular a distância entre o centro e um dos pontos que a gente tem dela. A gente tem 3 pontos, né? Aqui está sendo utilizado o ponto B, mas tanto faz. Então, do ponto P, que é o centro, até o ponto B, a distância é raiz quadrada de x do centro menos o x do B ao quadrado, mais o y do centro menos o y do ponto B ao quadrado, o que vai dar raiz quadrada de 3.026 dividido por 10. Raiz quadrada de 3.026 dividido por 10. Tudo bem? Então essa foi a questão 17. Número 18. A figura indica uma sequência de polígonos regulares com número n par de lados, cada um medindo 2 centímetros. Então, sempre o lado mede 2 centímetros de cada um desses polígonos regulares. O primeiro tem 4 lados, o segundo tem 6, o outro tem 8, depois vem 10, 12 e assim por diante, sempre números pares. Cada polígono tem um lado sobre a reta R, essa aqui, e o lado oposto sobre uma reta paralela a R. Essas retas paralelas a R estão indicadas por T1, T2, T3 e assim por diante. No item A, calcule a distância entre as retas T1 e T2. Então, T1 e T2. Então, olha só. Então, aqui na figura, né, nós temos R, T1 e T2. Aqui um quadrado de lado 2 e do lado um hexágono de lado 2 também.
Então, como que nós podemos pensar, né? Primeiro, pegando aqui no hexágono, o triângulo com vértices nos pontos O, centro do hexágono, A e H. Então, a gente vai ter, por ser um hexágono regular, que esse ângulo aqui é 60 graus, que seria o ângulo de um triângulo equilátero, né? Lembrando que o hexágono regular pode ser dividido em triângulos equiláteros, então cada um deles com ângulo interno de 60 graus. E a gente pode calcular a tangente aqui dos 60 graus como o cateto oposto, que vai ser o x2, pelo cateto adjacente, que é o x1. Ó, tangente 60, x2 sobre x1. Tangente de 60 é raiz quadrada de 3, isolando x2, raiz quadrada de 3 centímetros. Então, a distância, aqui embaixo, ó, distância de R para a reta T2, a gente pode calcular como 2 vezes x2. Ó, esse segmento aqui. Então, 2 vezes x2. E o x2, por sua vez, é raiz de 3, né? Então, de R até lá em cima, essa distância aqui é 2 raiz quadrada de 3 centímetros. Essa distância. E aí, a gente vai calcular agora a distância do T1 para o T2, pegando essa distância que a gente acabou de calcular, que é o dobro de x2, que é 2 raiz de 3, e a gente vai tirar a altura do quadrado, que é um quadrado, ó, de altura 2. Então, 2 raiz quadrada de 3, menos a altura do quadrado, que é 2, né? Vai ficar menos 2. Coloco o 2 em evidência, 2 vezes raiz quadrada de 3 menos 1 centímetros. Tá? Então, a gente fez essa diferença. E essa ideia também vai ser utilizada no item B, quer ver? Ó? Item B. Mantendo-se o padrão da sequência, calcule a distância entre as retas T23 e T24, que nem aparecem na figura, em função de letras convenientemente selecionadas da tabela. Então, você tem aqui seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa, e o alfa como 3,5, 3,55 e assim por diante, né? Então, vamos lá. Então, aqui no item B, primeira coisa, o número de lados dos polígonos que determinam as retas T23 e T24 são o 23º e o 24º termos de uma progressão aritmética. Ó, aqui são os números de lados, né? 4, 6, 8, 10 e assim por diante. O primeiro termo dessa PA é 4 e a razão dela é 2. Então, o 23º termo, que vai corresponder ao número de lados do 23º polígono, termo geral da PA, A23 igual a 1, mais N menos 1 vezes a razão, que vai dar 48. E para o A24, então o número de lados do 24º polígono, A1 mais N menos 1 vezes a razão, que vai dar 50 lados. Então, os polígonos têm 48 e 50 lados, respectivamente. Quando o N é 48, portanto, 48 lados, a gente vai ligar o centro do polígono a cada vértice. E ligando o centro do polígono a cada vértice, nós dividimos esse polígono em 48 triângulos isósceles. Todos eles de base 2, que é o lado que ele deu no enunciado, são polígonos sempre de lado 2, e ângulo oposto à base igual a 7,5 graus. Tá? Então, se você pegar, os ângulos centrais somariam 360 graus, você está dividindo por 48, daria 7,5 graus, tá? Por isso que é esse número. E aí, 7,5, a gente traça aqui para o triângulo isósceles este segmento chamado de x23, que pode ser pensado como altura, como bissetriz, como mediana, isso porque o triângulo é isósceles, né? E sendo bissetriz, divide aqui ao meio, ó, na metade de 7,5. E divide a base também ao meio, por ser mediana também. Portanto, aqui 1 e 1. E por ser altura, nós temos dois triângulos retângulos. E eu posso aplicar, então, por exemplo, para esse ângulo, a tangente para relacionar o cateto oposto 1 com o cateto adjacente x23. Então, tangente de 3,75 graus igual ao cateto oposto 1 pelo adjacente x23. Isolando aqui, a gente vai ter x igual
1 sobre x23, e essa letra x23, na tabela que ele deu, ela é chamada de x, tá? Pela tabela que ele deu. Então, aqui é x. Ah, perdão, gente. O x23 continua aqui, né? A tangente deste ângulo, aí sim, tá? Pela tabela que ele deu, a tangente desse ângulo, que é chamada de x. Tá? Aqui que é o x. A tangente desse ângulo. O x23 fica aqui destacado. Então, a distância da reta T23 até a reta R, que era aquela reta mais baixa de todas, essa distância vai ser o dobro de x23, análogo ao que nós fizemos no item A. Então, ó, o dobro, aqui é vezes, tá? O dobro de x23. O dobro de 1 sobre x, que é 2 sobre x. E daí a gente vai, então, fazer a mesma coisa, igualzinho, para o triângulo de 50, perdão, para o polígono de 50 lados. Então, o polígono de 50 lados, ele pode ser dividido em 50 triângulos, ligando o centro com cada um dos vértices. São triângulos isósceles de base 2 e ângulos centrais medindo 7,2 graus, que é equivalente a 360 dividido por 50, já que são 50 triângulos. E aí você tem aqui um desenho, aqui é o x24, a gente vai aplicar a tangente de 3,6 como cateto oposto 1 pelo adjacente x24. Então, tangente de 3,6, cateto oposto pelo cateto adjacente. A tangente de 3,6 graus na tabela é chamada de t. Por isso que aqui está 1 sobre t. E aí, da mesma forma como nós fizemos no item A, a distância dessa reta T24 até a reta R, que era aquela reta mais embaixo, era o dobro de x24, que é a altura desse triângulo com o qual nós trabalhamos. Esse x24 é 1 sobre t, então você vai ter aqui 2 sobre t. E aí a distância da reta T23 até a reta T24 é 2 sobre t, aqui ó, menos o 2 sobre x, que a gente obteve aqui, né? Então vai dar, aqui embaixo multiplica, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, 2x menos 2t sobre x vezes t, coloco o 2 em evidência, vai ficar isso aqui. Então essa é a distância das retas T23 para a reta T24. 19, questão 19. Um gato tem cerca de 100 vezes a massa de um rato, porém a sua taxa metabólica é aproximadamente 31 vezes a de um rato. Observações experimentais permitiram que, em 1932, Max Kleber formulasse empiricamente uma lei relacionando a taxa metabólica basal B de um animal em quilocalorias por dia, e sua massa M em quilogramas. Tal lei é dada pela fórmula B igual a K vezes M elevado a 3/4, sendo K uma constante real. Determine o valor de K, sabendo que a lei de Kleber se aplica a um animal de massa igual a 16 quilos e taxa metabólica basal de 600 quilocalorias por dia. Então, aqui tranquilo, né, gente? É só pegar essa formulinha que ele deu e trocar o B e o M. O B, no caso, é 600 e o M, que é a massa, 16. Já está na unidade certa. E agora a gente vai isolar o K. Então, de um lado fica 600, do outro o 16 é escrito como 2 elevado à quarta, na forma fatorada. Nós multiplicamos os expoentes e, ao multiplicá-los, eu vou conseguir cortar esse 4 com esse. Então, 600 de um lado e do outro K vezes 2 elevado ao cubo, né? Que dá 8. Então, K é 600 dividido por 8, que dá 75. Então, esse é o valor da constante K. No item B, considere que a lei de Kleber se aplique para um animal pequeno, P, e para um animal grande, G, com a mesma constante real, K. Sabendo que a massa de G em quilogramas é 10 a sexta vezes a massa de P, calcule a razão entre as taxas metabólicas basais de G e de P, ou seja, BG dividido por BP, utilizando os dados
da tabela no final do cálculo. Então, você tem aqui, para esses valores de x da primeira linha, os valores de suas respectivas raízes quadradas. Então, a partir das informações do item B, se m for a massa do animal pequeno, P, e m vezes 10 a sexta a massa do animal grande, G, temos. Então, a razão entre essas taxas metabólicas, né? A gente vai pegar aquela fórmula K vezes a massa, no caso do animal grande, m vezes 10 elevado a sexta, e aqui o expoente que é sempre 3/4. No caso do animal pequeno, a taxa é K vezes a massa do animal pequeno, que é m, elevado ao expoente 3/4. Vê que vai cortar, por exemplo, esse K com esse, né? A mesma coisa o m também. Fica m elevado a 3/4, tanto em cima quanto embaixo, vai acabar cortando. Então, vai sobrar o 10 a sexta elevado a 3/4. Aí você pode multiplicar os expoentes. 6 vezes 3 vai dar 18, 18/4, simplificando, dá 9/2. E aí, escrevendo isso na forma de raiz, 10 elevado a 9/2 é equivalente à raiz quadrada de 10 elevado a 9. Aqui. 10 elevado a 9, eu posso pensar como 10 elevado à oitava vezes 10. O 10 elevado à oitava, saindo da raiz quadrada, vai ficar 10 à quarta, enquanto que fica um 10 lá dentro da raiz. Então, a gente vai ter como informação na tabela que a raiz quadrada de 10 vai ser aproximadamente 3,1623, de acordo com a tabela que ele deu, multiplicando 10 elevado à quarta. 10 elevado à quarta, a vírgula anda 4 casas decimais para a direita, então vai dar 31.623, a razão entre as duas taxas metabólicas, BG e BP. Tudo bem? Vamos lá, então. Último exercício 20. Uma caixa possui N cartas numeradas de 1 até N. N cartas de 1 até N. Desta caixa são sorteadas ao acaso M cartas. Então, o total é N cartas e são sorteadas M cartas. Para 10 igual, no item A, para N igual a 10 e M igual a 6, portanto, 10 cartas no total, vai de 1 a 10, enumeradas de 1 a 10, e 6 serão sorteadas, né? O M vale 6. Qual é a probabilidade de que entre as cartas sorteadas, portanto, entre essas 6 cartas, tenha saído uma com o número 1? Vamos lá. Então, pensando em probabilidade, gente, como o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Você tem 10 cartas e quer sortear 6. Então, o total de possibilidades, não importa a ordem, só importa quem foi sorteado, por isso é combinação. Combinação de 10 escolhe 6. Então, é o n fatorial, que no caso é o 10 fatorial, n menos k, 10 menos 6 dá 4 fatorial, vezes k fatorial, 6 fatorial. Isso aqui desenvolvendo, simplificando, vai dar 210 casos favoráveis. Perdão, casos possíveis. Os casos favoráveis são aqueles em que a carta com o número 1 se encontra entre as 6 cartas sorteadas. Como 1 está entre as 6 cartas sorteadas, sobram 5 cartas para serem sorteadas das 9 restantes, porque assumimos que a carta com o número 1 já se encontra dentre as sorteadas, tá? Então, o total que era 10 caiu para 9, que é 10 menos 1. E o número de sorteadas não será mais 6, mais 5, que é 6 menos 1. Tá? Então, aqui, aplicando a fórmula de combinação de novo, a gente vai chegar em 126 casos favoráveis. Probabilidade, número de casos favoráveis, 126, pelo número total de casos, 210, simplificando vai dar 3/5. Então, esse é o item A. No item B, estabeleça uma fórmula que calcule a probabilidade de que entre as M cartas sorteadas do total de N cartas tenha saído K cartas pré-estabelecidas, com K variando de 1 até M. Apresente sua fórmula com notação de fatorial simplificada ao máximo
e com domínio de validade de N, M e K. Então, gente, o número de casos possíveis são N cartas e nós vamos sortear uma quantidade M dessas cartas. Então, combinação NM. N fatorial sobre N menos M fatorial vezes M fatorial. Agora, os casos favoráveis. O número de casos favoráveis, considerando K cartas pré-estabelecidas, é dado por... Bom, então, se nós consideramos que as K cartas, essa quantidade K de cartas pré-estabelecidas estão dentre as sorteadas, eu não tenho mais do meu total de opções N cartas. Mas agora são N menos K. Assim como no item A, nós fizemos N menos 1, né? 10 menos 1 tinha dado 9. E as que serão sorteadas não serão mais M, porque dessas M eu já tenho K cartas lá dentro, né? Como eu já tenho uma quantidade K de cartas dentro dessas M, então agora a gente vai sortear M menos K. Então fica, pela fórmula de combinação, N menos K fatorial sobre N menos K menos M mais K fatorial vezes M menos K fatorial aqui. E a probabilidade, a gente vai fazer o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Conserva a fração de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Então aqui inverteu. Note que dá para cortar esse com esse. Então sobrou N menos K fatorial vezes M fatorial sobre M menos K fatorial vezes N fatorial. Sendo que o N, o M e o K devem ser números inteiros, é o que está escrito aqui. O N, que é o total de cartas, tem que ser maior ou igual a 1. O número de cartas sorteadas, que é o M, tem que estar entre 1 e o N, que é o total de cartas. E o K, que é o número de cartas pré-estabelecidas, dentre as sorteadas, deve estar entre 1 e o M. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham ido bem na prova, né? Continuem estudando e até uma próxima.